Livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 7, diz assim: Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações, Gog e Magog, em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável, como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo, que os havia enganado, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados, dia e noite, para todo sempre. Esse episódio, relatado no livro de Apocalipse, capítulo 20, fala da derrota final de Satanás. A partir desse capítulo, Satanás já não é mais. Mas eu queria relatar o que aconteceu antes disso aqui. Antes de Satanás reunir uma grande multidão, como a areia da praia, para lutar contra o povo santo, contra a cidade amada, ou seja, contra Jerusalém. Essa sempre foi e sempre será a grande vontade de Satanás, destruir Jerusalém. A Bíblia relata que haverá um período de 1000 anos no qual Cristo reinará sobre a terra. Esse período é chamado de milênio, no qual ele reinará o mundo com todo o rigor que a sua santidade exige. Nesse período do milênio, Cristo transformará a terra o mais parecido possível como era no início. A Bíblia diz que tudo vai mudar durante o reinado de Cristo. E esse reinado de Cristo é literal, meu irmão. A Bíblia diz que Cristo, ele estará em Jerusalém, reinando de lá, sentado no trono de Davi. Israel voltará a ser uma monarquia, voltará a ter um rei, e esse rei será o próprio Jesus. No livro de Isaías, capítulo 11, a partir do verso 6, diz assim: Naqueles dias, o lobo viverá como o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso, e os seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá palha, como o boi. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criança colocará a mão no ninho da víbora e não terá medo. Em todo o meu santo monte nada haverá que cause dano ou destruição, pois como as águas enchem o mar, assim a terra estará cheia do conhecimento do Senhor. Veja, nesse período, literalmente, irmãos, até a ferocidade dos animais irá mudar. Não haverá mais nenhum animal que cause dano a ninguém, nem a nada. Voltará a ser como era antes do pecado. Quando Deus criou os animais no início, antes do pecado, não havia seres carnívoros. Isso veio depois da queda da criação, depois do pecado. Tanto que se você ler no livro de Gênesis, Deus vai dizer: para todos os animais que andam sobre a terra, eis que vos dou a erva para comer. Ou seja, todos os animais se alimentavam da erva, da grama, mesmo o próprio leão. Você está entendendo? E isso voltará a acontecer no período do milênio, meu irmão. Isaías 65:20: Não haverá mais bebês que vivam apenas poucos dias, nem idosos que morram antes de completar a idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será considerado jovem. Somente o pecador amaldiçoado morrerá antes disso. Não construirão casas para que outros morem nelas, nem plantarão hortas para que outros comam seus frutos. Pois o meu povo viverá tanto quanto as árvores, e meus escolhidos desfrutarão os bens que adquiriram com seu trabalho. Olhe as características desse período, daqueles que estarão vivendo nesse período, no período de 1000 anos, quando Cristo esteja reinando sobre a terra. Miqueias capítulo 4, verso 3 e 4: O Senhor mediará as disputas entre as nações e resolverá os conflitos de povos distantes. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Nenhuma nação voltará a levantar a espada contra outra, e não treinarão mais para a guerra. Todos viverão sentados em paz sobre suas próprias videiras e figueiras.
e não haverá quem os amedronte, o Senhor dos Exércitos falou. Durante esse período, irmãos, não haverá mais guerra, não haverá contenda, nem entre nações, nem entre pessoas. Zacarias capítulo 14, verso 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, o seu nome será o único nome. Por fim, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão todos os anos para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. Veja, Jesus vai estar em Jerusalém como Rei, e todos aqueles que estarão habitando sobre esse planeta anualmente terão que ir a Jerusalém adorar Jesus lá. Ou seja, Jesus vai estar em Jerusalém e anualmente todas as nações se reunirão e farão caravanas para Jerusalém para celebrar as festas que o Senhor vai estabelecer e adorar o próprio Jesus em pessoa que estará reinando sobre Jerusalém. Será um período maravilhoso, meu irmão. Mas por que Deus estabeleceu esse período de 1000 anos para que Cristo pessoalmente estivesse em Jerusalém governando o mundo inteiro? Primeiro, porque Cristo ele tem o direito, irmãos, ele venceu a morte. Ele venceu Satanás na cruz do Calvário, ele pisou, ele esmagou a cabeça da serpente. Então, por direito, ele é rei. Ele é descendente direto do rei Davi, ele tem o direito de governar. E segundo, para provar o coração dos homens, porque Satanás nesse período vai estar preso. Então não haverá influência externa para que o homem cometa o mal, cometa o pecado. Tudo o que ele fará será da sua própria vontade, sem a interferência do mal externo, você está entendendo? Mas, mesmo durante todo este período, em que haverá paz verdadeira, em que tudo mudará, em que o mundo se tornará literalmente um jardim do Éden, ainda as nações não estarão satisfeitas com o Senhor. Mesmo sendo governado pelo próprio Senhor Jesus, não será o suficiente para conseguir trazer o coração das pessoas para Deus. É por isso que a Bíblia diz: importa que o diabo seja solto por mais um pouco de tempo. Ele será solto de novo, irmãos. Como o texto que a gente leu no início. Quando terminaram os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Veja, quando acabou os 1000 anos, Satanás é solto de novo e ele consegue juntar uma multidão como a areia da praia para lutar contra Jesus. Você está entendendo, meu irmão? 1000 anos não foi suficiente para conseguir trazer o coração do homem para Deus. Só foi Satanás ser solto que ele conseguiu convencer todo mundo de novo a lutar contra Jesus, a se reunir para uma batalha, para ir e destruir Jesus lá em Jerusalém. É por isso que dessa vez a Bíblia diz que quando ele conseguir juntar toda essa multidão incontável, quem os vai destruir é o próprio Jesus. A Bíblia diz que fogo vai cair do céu, vai destruir todo mundo e Satanás, que enganava todas essas pessoas, será lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Aí, meu irmão, daí por diante, Satanás já não é mais. Mas a reflexão que eu quero trazer é: veja, irmãos, que nesse período de 1000 anos, muitos estarão adorando a Jesus por obrigação, porque Ele estará lá governando, mas não estarão fazendo aquilo de coração para Ele. É por isso que às vezes as pessoas perguntam: por que Deus não destrói o diabo? Por que Deus não acaba com o mal? Sabe por quê, irmãos? Porque o mal está no homem. Deus durante 1000 anos vai prender o diabo para provar para o homem que a maldade está no coração dele, que o papel do diabo é apenas convencer o homem a fazer aquilo que já está dentro do seu coração. Você está entendendo, meu irmão? É por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado não vem do diabo, o pecado está no coração do homem, a Bíblia diz. Por isso, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, é como a palavra de Deus diz: Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque são os tais
os quais Deus procura. Deus está procurando homens e mulheres que o adorem de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, não por obrigação, não por medo de ir para o inferno. Ah, se eu não adorar a Deus eu vou para o inferno, então só tenho essa opção. Não, irmão, você tem que adorar a Deus porque você o ama, porque você o respeita, porque você ama a justiça, você ama o bem. Você está entendendo? Você ama os céus, você odeia o pecado, você rejeita o mal. É por esses motivos que você serve a Deus. Você tem que saber, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Não existe condenação. Os servos do Senhor não têm medo da condenação, porque eles já saíram da condenação e agora eles estão na salvação. Você está entendendo, meu irmão? Que Deus fale cada vez mais ao teu coração e que você consiga enxergar qual é o verdadeiro propósito do teu coração com relação a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.